Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diobert e você tá ouvindo o Nada Reservado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa nova temporada aqui do Nada Reservado, Elementos da Liberdade. Eu tô muito feliz com essa temporada, tô muito feliz por conseguir compartilhar essas histórias e por saber que você tá interessado, que você tá interessado em ouvir. Acho que tem coisas muito legais por trás de cada uma delas que podem efetivamente te inspirar. Tô muito ansioso para compartilhar tudo que vem por aí, mas vamos focar no que tá aqui agora. Já pega o seu fone de ouvido. Na verdade, dessa vez, se você não quiser pegar seu fone de ouvido, tá? Fique tranquilo, fique tranquila, porque esse episódio é clean. Pode ouvir do lado do sobrinho, do primo, do papagaio, do gato, porque não tem nada de pesado. Acho que vocês vão, inclusive, gostar muito do que vem por aí. Pegue o seu copo de coca. Eu tô aqui com a minha lata de coca zero, porque eu sou fitness. Ou pegue o seu café, se assim você preferir, e venha ouvir o ano que decidi sair de casa. Antes de começar a te contar a história do episódio de hoje, eu quero fazer uma observação rápida sobre a minha voz, porque a gente está recebendo aqui em BH um evento que eu nem sabia que a gente tinha porte para receber, que é o inverno do Círculo Polar Ártico. Eu não sei o que está acontecendo nessa cidade. Os termômetros estão marcando temperaturas entre 16 e 19 graus, mas aqui dentro de casa está fazendo exatamente menos 8 graus. Eu estou neste momento com 2 blusas de frio, uma xícara de chá, com chá de morango, inclusive eu te recomendo porque que sabor. E assim, é só isso que eu precisava dizer para você não estranhar se a minha voz estiver um pouco diferente, é porque eu tô de fato gripado devido a esse evento maravilhoso que estamos recebendo aqui. Eu tô dizendo maravilhoso para ver se ele passa mais rápido, porque na vida é assim, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, parece que essa coisa ela passa mais rápido. Então eu tô colocando essa energia. Mas é isso, é só isso tudo. Embora esse episódio não seja essencialmente sobre amor, eu vou precisar te contar de uma forma muito resumida a história do meu avô e da minha avó, de como eles se conheceram e de como fomos todos morar juntos num apartamento em Santa Luzia. Mais ou menos na segunda metade dos anos 80, a minha avó se muda para Santa Luzia com meu tio e a minha mãe e conhece o meu avô, um solteirão saboroso, 20 anos mais velho do que ela, dono de um bar em Santa Luzia chamado Trailer Canal Livre, que ainda existe. Ainda existe. Se você jogar aí no Google agora, você vai encontrar. Hoje administrado pela filha mais velha dele, que é a minha madrinha. Mas, pelo que ela contou na época, pelo que a gente sabe, amor à primeira vista. Ela começou a se aproximar, fez os movimentos dela, com a ajuda da minha madrinha e atual proprietária do Trailer Canal Livre. Fisgou o coração do boy e tava ali feito o grande arranjo, a grande história de amor entre vó Wanda e seu Raimundo, ou Mundico, ou Cidadão, ou Tinô, vários nomes. Era um homem de vários nomes. Embora essa relação em si tenha vários pontos que eu vou com certeza explorar em algum outro episódio, o que faz sentido pra gente discutir aqui são 2 pontos essenciais. O primeiro é que, assim como a minha avó, né, o meu avô ele já tinha uma família, ele já tinha 4 filhas mulheres, 2 moravam com ele, as outras 2 visitavam de vez em quando. Ele tinha um apartamento próprio em Santa Luzia, próximo do bar onde a minha avó conheceu ele. E a minha avó, coitada, só tinha os 2 filhos mesmo. E uma carteira assinada, porque não teve casa própria. Então, ela morava de aluguel, morou de aluguel durante vários anos ali em Santa Luzia. E mesmo sabendo que meu avô tinha um apartamento, que era um apartamento próprio, nunca foi muito o plano dela ir morar junto com ele, porque, afinal de contas, não seriam só os 2, né? Tem os filhos. No caso da minha avó, já tinha um neto ali, por volta, né, de 94 eu já tinha nascido. Então a coisa toda ia ficando mais complicada, não fazia sentido nesse momento eles morarem juntos. Só que o destino, meu amor, o destino ele é muito maior do que o nosso desejo. E em algum momento, por volta de 97, 98, a situação financeira do meu avô se agravou muito, né? O bar já não estava indo tão bem, ele estava com algumas contas. Então, eles sentaram ali, né? Já estavam há mais de 10 anos juntos. Eles sentaram e entenderam que, se a minha avó fosse morar junto com ele nesse apartamento,
apartamento, o dinheiro que ela usava para pagar o aluguel, ela poderia ajudar na parcela do apartamento, que ainda estava sendo pago ali ao longo do tempo, e com essa ajuda ele ganharia ali o fôlego que precisava para colocar as contas em ordem e reassumir as rédeas do negócio. Pronto, esse é o contexto essencial que você precisa para entender tudo que vem a seguir. Um detalhe importante de mencionar sobre esse apartamento é que ele foi construído numa pegada de conjuntos habitacionais ali em Santa Luzia, logo quando eles estavam começando alguns bairros. Então é um apartamento muito pequeno. Apartamento de 40 metros quadrados, daqueles que você abre a porta da sala e vê todos os cômodos, você vê o quarto, você vê banheiro, você vê tudo. Meu avô morava nesse apartamento com uma das filhas, que inclusive já tinha uma filha, ou seja, eram 3 pessoas morando ali no apartamento, num apartamento de 2 quartos. Então não era também uma coisa muito espaçosa que você pudesse ir atochando gente dentro do apartamento. Minha mãe, inclusive, sempre que a gente entra nesse assunto, ela fala que ela ficou muito devastada quando a minha avó confirmou que a gente ia morar com meu avô nesse apartamento, porque além de ser um espaço muito pequeno, essa filha que não é uma querida, ela já tinha uma fama péssima pelo bairro, um gênio muito difícil, uma pessoa de difícil convivência, um relacionamento péssimo, inclusive, com o pai dela, que a minha avó tinha sempre que estar ali intervindo e tal, inclusive nos cuidados com a filha dela, uma questão que realmente dá um episódio de podcast sozinho. Mas enfim, a decisão estava tomada, a minha mãe ainda era uma menor de idade, então ela não tinha para onde ir, ela não trabalhava, a decisão a minha avó já tinha tomado, fomos mudar para esse apartamento. Então você pensa, de 3 pessoas, o apartamento mudou para um total de 7 pessoas, né? Porque aí eram eu, a minha mãe, a minha bisavó, que tinha ido morar com a minha avó recentemente, e a minha avó. O meu tio morava com umas primas nossas num outro conjunto habitacional lá em Santa Luzia. Então era para ser 8, mas na verdade fechou em 7, porque meu tio, quando anunciou que ia virar esse grande toma lá da cá, falou: "Ó, querida, vou cair fora". Então ele foi morar lá com essas primas nossas. E assim, desde o primeiro dia essa convivência foi bem difícil, porque essa filha do meu avô, ela não aceitava o fato dela estar perdendo espaço dentro da casa para a mulher dele que não tinha nenhum vínculo sanguíneo com ela, uma pessoa que ela nunca considerou. Então, o combinado era que eu, a minha mãe e a minha bisavó, a gente ia dormir na sala, e aí meio que a sala virou uma mistura de quarto e sala. E eu não tô falando de uma sala de um apartamento patrimar, tá, amor? Eu tô falando com você de uma sala de um apartamento Coab, que deveria ter no máximo aí 12 metros quadrados. A filha não querida do meu avô e a neta ficaram no quarto onde elas já estavam, então não mudou nada no padrão de vida delas nesse sentido. Claro que muda, né, com relação ao uso do espaço da casa como um todo, mas elas continuaram no quarto e a minha avó passou a dividir o quarto com meu avô, né, o quarto de casal, então tudo certo até aí. Eu tenho poucas lembranças desse início da gente morando junto, porque eu era muito pequeno, mas eu sei que foi um momento muito traumático, assim, pra minha mãe, pra minha avó também, porque é aquela coisa, né, são 2 famílias, 2 formas de ver a vida, duas criações diferentes. A minha avó sempre foi uma mulher muito sistemática com algumas coisas, meu avô tinha uma tendência a passar a mão na cabeça da filha dele quando ela estava errada, então isso também era complicado, porque a gente não conseguia efetivamente resolver as coisas. Mas eu lembro que essa configuração de todo mundo morando junto não durou muito, porque meu avô viu que aquilo não tinha futuro, alugou um barracão para essa outra filha dele, e aí ela acabou saindo de casa, enfim, ele pagava o aluguel, obviamente. A não querida foi então viver nesse barracão, que tinha sido alugado para ela, e a vida foi aos poucos entrando nos eixos, se é que pode se colocar assim. Eu acho que, na verdade, a expressão mais correta é: a gente foi aceitando mais a ideia de que aquilo seria o resto da nossa vida, porque não tinha muito uma perspectiva. Uma vez que a minha avó já estava morando ali, que eles já estavam nesse envolvimento, a gente não via muito ela saindo do apartamento para ir morar num outro lugar, ou os dois indo morar num outro lugar, ou a minha mãe conseguindo um emprego, né, e conseguindo sair do apartamento. Eram coisas meio inviáveis naquele momento. Até porque, passados aí um ano e meio que estava todo mundo morando junto ali, a minha mãe engravidou de novo. Então aí ficou mais difícil ainda, porque eu tinha já por volta de uns 4, 5 anos, e a minha mãe estava de novo com um recém-nascido. Então, como que você pensa em procurar um emprego numa situação dessa? Ela fazia uns bicos ali na região do bairro mesmo, mas não tinha como pensar no emprego, CLT, enfim, que ela pudesse de fato se sustentar e sustentar a gente. Lá pro início do novo milênio, né, nos anos 2000, a gente já estava vivendo a configuração que seria a configuração
permanente daquele apartamento. Então ficou sendo a minha avó e meu avô, a minha bisavó, eu, meu irmão e a minha mãe. E embora parecesse que as coisas iriam melhorar muito, né, depois da saída da não querida, na verdade o que aconteceu foi que a gente começou a conhecer um pouco mais da personalidade do meu avô. É aquele ditado, né? Se você quer conhecer alguém, vai comer 1 quilo de sal com essa pessoa. E ele era um homem extremamente sistemático. As coisas tinham que ser exatamente do jeito dele, ele tinha regra pra tudo, e a gente nunca teve uma sensação muito forte de que aquela era de fato a nossa casa. Parecia que a gente estava recebendo o favor de alguém e que a gente tinha que viver como se estivesse no quartel-general para atender todas as demandas daquela pessoa. E o meu avô efetivamente não era uma pessoa fácil, então a casa tinha que estar sempre impecável, não podia receber ninguém. Ele chegava em casa, se a gente estivesse assistindo um filme na televisão, ele mudava porque ele queria assistir o que ele queria assistir. A luz, ele não gostava de luz acesa em casa, então chegava de noite também apagando todas as luzes. Na hora de jantar ou na hora de almoçar, seja lá qual fosse a refeição, ele tinha que ser o primeiro a ir lá nas panelas e tirar a comida, porque enquanto ele não fosse, ninguém podia ir, e se alguém fosse, ele não comia. Era nesse nível, né? Ir no banheiro, então, enquanto ele estivesse na sala assistindo qualquer coisa, mas de maneira alguma. De maneira alguma. Isso era um dos maiores dos crimes. Então vamos pegar aí, domingo, aquele dia que ele tava ali, às vezes em casa, assistindo um futebol. Meu amor, bateu vontade de fazer xixi, bateu uma dor de barriga, problema seu. O banheiro está efetivamente impedido. E eu acho que a situação ela ficava muito pior quando meu avô e a minha avó eles tinham algum desentendimento, porque ele constantemente trazia que a casa era dele. Então, era de alguma forma até humilhante, assim, né? E eu lembro que mesmo pequeno, às vezes eu via, assim, as discussões, eu olhava pro rosto da minha mãe e ela tava incomodada, ela tava triste, ela tava preocupada, ela tava acuada, sem saber o que ela podia fazer de fato. Mas aquela era a nossa nova realidade e não tinha muito o que a gente podia fazer sobre aquilo. Embora minha avó, ela, né, conseguisse bancar um aluguel ali, com o salário que ela tinha, era uma escolha difícil, porque a gente podia sair do apartamento e pagar um aluguel, mas seria uma vida bastante limitada, que era a vida que a minha mãe vinha tendo com a minha avó até então, ou a gente poderia, né, morar todo mundo junto, mas teria esse outro lado. Então, você entende que fica difícil? E principalmente com a chegada de uma segunda criança, minha mãe ainda sem perspectiva de um trabalho, aquele teto, aquele apartamento, ele era uma garantia de certa forma. Mas eu acho que para além disso, né, para além da possibilidade de ter uma vida um pouco mais tranquila, financeiramente falando, por dividir essas contas, tinha o motivo principal disso tudo, que era a minha avó ajudar o amor da vida dela. Então, eu acho que mesmo durante as dificuldades, as brigas, as discussões, os desentendimentos, ela sempre analisava a situação por essa ótica. Agora, falando um pouco mais sobre a minha perspectiva morando nesse apartamento, né? E aí, já mais adolescente ali, pré-adolescente, era muito difícil, porque você não podia receber ninguém em casa. A vida em Santa Luzia, por si só, era muito limitada, porque a gente morava numa região que era um pouco perigosa, então não tinha essa coisa de ir pra pracinha, tomar sorvete, conversar com os colegas, brincar. Não tinha muito isso. Tinha alguns momentos, não era sempre, e nem era durante muito tempo, porque do nada começava um tiroteio e você não tinha essa possibilidade de socialização fora de casa. Então tudo era muito feito em casa. A gente ia pra casa das pessoas fazer trabalho de escola, né? Não tinha essa coisa da internet. Ou às vezes juntava todo mundo e assistia um filme. Mas isso nunca podia ser na minha casa, porque meu avô, ele simplesmente não aceitava. E se a gente ultrapassasse a ordem dele, ele até poderia não fazer algo na frente de quem tava ali, mas efetivamente, quando a pessoa fosse embora, começava aquela falação e era uma coisa muito insuportável. Além disso tudo, eu nunca tive muito meu espaço. Então, você imagina, dormindo na sala a vida toda, você não tem um espaço pra pensar, pra ficar em silêncio, pra assistir o filme que você quer, sabe? Isso não era uma possibilidade. Eu dormia no sofá. Quando essa não querida saiu do apartamento, a minha avó, ela comprou uma outra cama, ficou a minha mãe e o meu irmão dormindo um tempo juntos no quarto, junto com a minha bisavó, e eu passei a dormir na sala, porque já tava mais grandinho, então dormia na sala. Então não tinha essa coisa da liberdade, inclusive com horário pra levantar sempre. Porque você imagina, se você tá na sala, deu 10 horas da manhã, começou um fluxo de gente ali dentro de casa, não tem como você ficar deitado no sofá até
até 1 hora da tarde, que é o que eu gosto de fazer normalmente aos sábados. Outro ponto, você também não pode dormir de cueca, entendeu? Você tem que dormir mais ou menos vestido, porque e se alguém passar mal à noite e precisar entrar alguém na sua casa, você vai estar lá de cuequinha, né? Quando eu fui entrando na adolescência, então foi pior ainda, porque aí a gente vai ficando com mais vergonha do corpo da gente, você não quer que as pessoas fiquem te olhando, não tem aquela inocência da infância. Então não tinha, gente, assim, não existia. Não havia um senso de privacidade. O único lugar que havia privacidade, quando meu avô não estava no apartamento, era no banheiro. Porque aí ali você não precisava dividir espaço com ninguém. Mas fora disso, tava todo mundo junto e misturado ali dentro do apartamento. É claro que para além dos momentos ruins, tem momentos bons. Então, as nossas festinhas de aniversário, que a minha mãe mesma fazia. Minha mãe fazia o bolo, fazia o salgado, fazia os doces, fazia decoração, ela fazia tudo. As minhas festas de aniversário, a grande maioria foram nesse apartamento. As do meu irmão também, né? A gente viu muita coisa acontecer ali. A maior parte da minha história, né? Da história da minha vida foi ali. A pessoa que eu me tornei em grande parte foi ali dentro daquele espaço. Então, eu tenho um carinho com isso também, mas eu não posso negar que foi uma convivência difícil. E eu acho que só não foi mais difícil por esse empenho, por esse desejo da minha avó de construir um lar e de consolidar essa relação que ela tinha com meu avô para além das dificuldades, né? E foi algo que ela tentou fazer até ela vir a falecer ali em agosto de 2016. No ano em que a minha avó faleceu, eu já tinha formado na faculdade, já tinha inclusive acontecido a minha festa de formatura, eu já estava indo para minha segunda empresa, não era o melhor salário do mundo, né? Eu ganhava, que na época, R$ 1.400 líquido, mas para a realidade da minha família, esses R$ 1.400, eles tinham um potencial de ajudar e de trazer novas possibilidades pra gente. Mas apesar da minha vida já ter um caráter um pouco mais diferente, né? Eu já ser um homem formado, já trabalhando, dentro de casa não tinha mudado muita coisa. Eu ainda dormia naquele mesmo sofá, sem privacidade alguma, sem a possibilidade de ter um momento pra eu ficar ali sozinho com os meus estudos. Gente, eu não tinha nada disso. Na época da faculdade, eu fazia trabalho com a galera comendo, assistindo novela, sabe? Era assim, notebook no colo. Não tinha cantinho do estudo, não tinha nada disso, não. Muito pelo contrário. Só que depois que a gente passa por um período de perrengue, e aí você vai lidando com outras formas de viver, você vai vendo que existem outras possibilidades, eu comecei a ficar muito crítico com a vida que a gente levava. Poxa, minha avó trabalhava muito, ganhava 2 salários. Eu já estava trabalhando, a minha mãe também trabalhava. Por que a gente ainda estava se submetendo a essa realidade? E eu lembro que quando o ano virou de 2015 para 2016, eu falei, vó, a gente precisa encontrar um lugar pra gente, assim. Eu sei que a gente não vai conseguir comprar um apartamento, mas a gente precisa alugar um lugar. Eu preciso morar mais perto do meu trabalho, eu gasto muito tempo no trânsito, tá ficando difícil. Pra você também, porque, poxa, minha avó como empregada doméstica, ela acordava 4 horas da manhã pra chegar no trabalho dela, no Sion, aqui na zona sul de BH, 6h30 da manhã, fora o trampo que era pra voltar, às vezes com insegurança, se você chegasse ali depois de 9, 10 horas, já era aquela complicação, porque você não sabia como é que ia estar o clima no bairro. Então eu comecei a trabalhar muito isso com ela. E eu lembro de uma conversa muito emblemática que a gente teve, que eu falei assim, vó, eu sei que, né, com a minha mãe foi complicado, porque tinha a gente, foi muito difícil pra ela procurar emprego também, porque ela não teve estudo, mas comigo é diferente, eu vou conseguir, vamos junto. A senhora continua trabalhando aí na sua casa de família, daqui a pouco tá aposentando também, eu tô trabalhando agora, vamos procurar um lugar. E com muita resistência, com muita dificuldade, a minha avó ela começou a se abrir um pouco mais para essa ideia, porque ali naquele ano de 2016 a relação dela com meu avô também já estava muito desgastada, então começou a ser uma possibilidade na cabeça dela. Só que a questão é que os sonhos a gente sempre vai adiando, né? E a minha avó sempre acreditou que teria um próximo ano, que teria um próximo mês. Ninguém imagina que vai morrer com 58 anos, apesar dos problemas de saúde. Só que esse depois, ele nunca veio. E a minha avó faleceu, assim, foi muito rápido o processo de morte dela. Então esse sonho, essa vontade da gente efetivamente ir para um espaço nosso, alugado ou próprio, ele nunca veio a se concretizar de fato, né? Ela não chegou a viver para ver isso. Quando a minha avó finalmente falece em agosto de 2016, cara, eu acho que eu ainda vou gravar um episódio específico sobre isso, mas o que eu posso dizer é que a vida perdeu completamente o sentido, porque a gente tinha um plano. Eu, a minha avó e a minha mãe, a gente tinha um plano e tava muito perto da gente conseguir concretizar isso. Tava todo mundo bem nos trabalhos, né? Eu tava muito bem no meu trabalho, a minha mãe também tava muito bem no trabalho dela. Minha avó já tinha anos nessa casa de família que ela tava, inclusive chegou a aposentar, ela aposentou
um ano antes de falecer, então, além do salário que ela recebia na casa que ela trabalhava, ela ainda tinha a aposentadoria dela. A nossa vida tava para mudar para muito melhor, porque a renda, ela duplicou de um ano para o outro. Mas isso não, né, não deu tempo. A gente tinha um plano, o universo tinha outro, enfim, isso acabou não acontecendo. E, gente, entrar naquele apartamento todos os dias era muito difícil para mim, porque eu e a minha avó, a gente tinha uma ligação que não era de vó com neta. Eu acho que eu sempre tive a minha avó muito nesse lugar da mãe, assim, porque a minha mãe foi mãe muito nova, então eu sempre via a minha mãe como irmã mais velha e a minha avó como mãe. A gente tinha vários ritos, mesmo naquele apartamento muito pequeno, a gente tinha o nosso chá de sábado para contar fofoca um pro outro, tinha os momentos que ela ia arrumar a casa e às vezes ela pedia ajuda pra gente fazer alguma coisa, tinha os domingos que ela sempre levantava cedo, era o único dia que a gente tinha garantia que ela ia estar em casa, então ela acordava cedo, ela fazia o café e a gente tomava café junto e depois vinha o almoço e aquele cheiro de comida de vó, sabe, em casa, com muito alho, com muito pimentão, muita cebola. Então, chegar em casa, né, e se deparar com esse vazio, com essa pessoa que era a alma daquela casa e que era a coluna de sustentação, na verdade, né, ela que fez com que todo mundo ficasse reunido mesmo nos piores momentos, cara, pra mim aquilo começou a não fazer muito sentido. Ao mesmo passo em que o meu salário e o salário da minha mãe, eles não eram suficientes pra gente tomar uma decisão impensada de sair do apartamento. E algo que foi muito legal é que uma das primeiras coisas que meu avô falou quando a gente voltou do enterro da minha avó é que a gente não precisava preocupar, que a casa também era nossa, né? A gente era uma família, que a gente podia ficar ali. Então isso trouxe de alguma forma uma certa tranquilidade, porque eu, por exemplo, fiquei muito preocupado com o fato da gente já ter que sair do apartamento no outro dia, a gente não tinha exatamente pra onde ir, mas a minha mãe ficou completamente devastada. E aí ela entrou num piloto automático que ela conseguia levantar pra ir trabalhar. Ela acabou assumindo o trabalho da minha avó lá nessa casa que a minha avó trabalhou durante muitos anos. Então ela tinha força pra ir trabalhar, mas não tinha força pra mais nada. Ela chorava constantemente. Foi uma fase muito difícil. E eu não tinha tempo pra lidar com aquele luto. Eu tinha acabado de mudar de empresa, eu não podia, eu não tinha sentimento, sabe? Sabe quando parece que você se tranca completamente? O meu modus operandi era, agora eu sou o homem da casa, eu preciso performar cada vez mais no trabalho porque eu preciso tirar a minha mãe dessa situação. Era só isso que eu conseguia pensar. E às vezes batia uma tristeza, batia uma solidão, batia uma vontade de abraçar a minha avó, mas ela não estava mais ali e a vida estava e os boletos estavam e a gente precisava encontrar uma forma de fazer aquela vida funcionar, aquela existência acontecer. Na medida que o tempo foi passando, parece que aquela ferida grande do luto, ela começou a cicatrizar superficialmente, porque internamente, né, de maneira profunda, eu acho que você nunca se recupera da morte de ninguém, você transforma isso numa outra coisa, mas você nunca supera. Eu acho que eu nunca vou superar. Eu lido de uma maneira mais fácil hoje, mas eu acho que eu nunca vou superar. Enfim, eu lembro que em dezembro de 2016 eu tive uma conversa muito franca com a minha mãe, de expor mesmo as dificuldades, assim, dessa rotina de ir e voltar todos os dias do trabalho. Tinham dias que eu saía da empresa 10, 11 horas da noite, porque essa empresa que eu fui trabalhar em 2016, ela entrou num crescimento exponencial, tinha muita demanda, começou a ter muitos clientes, e eu trabalhava num time de atendimento, então a gente tinha muita demanda durante o dia e precisava lidar com aquilo e não podia deixar acumular, porque no outro dia era mais coisa. Então eu ia pro ponto de ônibus, pegar o meu ônibus 11h30, meia-noite, pra chegar em casa 1h30, 2 horas da manhã, e no outro dia, 9, 10 horas, ter que estar no escritório de novo. Em vários momentos ao longo desses primeiros meses na empresa, né, que sucederam a morte da minha avó, eu tava chegando por volta de 11, 11h30, e embora a gente tivesse um horário flexível, era ruim, porque quanto mais tarde eu chegava, mais tarde eu saía, e aí esse ciclo, ele ia se retroalimentando até que, em algum momento, eu tava chegando em casa 2, 3 horas da manhã. Então não tava fazendo muito sentido. E eu fui conversar com a minha mãe sobre isso, sobre o que a gente precisava fazer pra sair de Santa Luzia, pra olhar um lugar pra gente, mesmo que fosse um espaço mais simples, um espaço menor, mas a gente precisava efetivamente sair dali. Mas é muito louco como que as pessoas percebem a mesma situação de uma forma diferente. Pra minha mãe, aquele espaço, aquela casa, né, pela avaliação que eu faço hoje, ela ainda representava esse pedaço, essa pequena ligação que ainda tinha ficado com a minha avó. Então eu sentia que ela não queria fazer esse movimento. Não era, nesse momento, nem sobre o dinheiro em si, né? A gente não estava discutindo isso. Era muito mais sobre a relação que ela tinha com o bairro, com os vizinhos, com a casa, com o cheiro da minha avó que ainda estava no quarto dela, sabe? Esses pequenos elementos que ficaram ali e que traziam pra memória dela a lembrança dessa mãe que já não estava mais ali. Então foi ficando muito nítido pra mim que a gente não ia sair daquele apartamento por uma questão também financeira
financeira, mas principalmente emocional. E algo que eu e a minha mãe, a gente só foi conversar, entender depois, que é a figura paterna que meu avô representava para ela mesmo. Porque apesar de todos os desafios, né, e de todas as dificuldades e atritos da relação, o meu avô, ele era esse pai. Ele cuidava, ele se preocupava, sabe? Assim, se você precisasse de um dinheiro agora, ele podia ter acabado de receber, sei lá, R$ 50 ali de alguém que tava devendo ele e que ele precisava desse dinheiro para pagar uma outra conta. Mas se você chegasse lá e pedisse para ele esse dinheiro porque você tava precisando, ele te dava e depois ele se virava. Então tinha esse caráter também. Não é o pai que a gente idealiza, né? O perfeito, sem defeitos, mas é esse pai que cuida. E acho que principalmente depois da morte da minha avó, a relação dos dois, ela estreitou muito, eles ficaram muito próximos. E passou até essa coisa da troca do cuidado. Então, era uma coisa positiva, porque eu acho que tem o elemento do perdão, da cura por esses anos que não foram tão legais, mas ao mesmo tempo era algo que colocava uma âncora definitiva naquele espaço, num espaço que eu sentia que não me cabia mais. Eu não sabia exatamente como aumentar a pressão para minha mãe fazer esse movimento de sair ali do apartamento, ao mesmo passo que eu também não consegui ignorar o meu desejo de sair daquele ambiente que estava me fazendo mal, porque a lembrança constante da minha avó me fazia sofrer mais, fora as dificuldades logísticas que eu já falei antes. E eu comecei a trocar muita ideia com uma galera no trabalho, assim, eu lembro de um menino que trabalhava comigo, eu vou citar o nome dele, Guilherme Rezende. Maravilhoso, porque a gente tinha uma história um pouco parecida a nível de família, de morar longe do trabalho. E ele compartilhou muito comigo o processo dele de encontrar um apartamento para dividir com outras pessoas, né? Ele pagava na época, eu acho que R$ 700, era um apartamento muito bom, era muito perto do trabalho, ele ia andando pro trabalho. Para mim aquilo era inimaginável. Então, eu sempre que eu trazia isso, a gente tinha oportunidade de tomar algum café junto e tal, e eu me abria com ele, eu sentia que ele me dava esse espaço para conversar sobre isso. Era uma conversa muito boa e me trazia essa perspectiva. Eu efetivamente não me movimentava procurando república nem nada disso, mas me trazia essa coisa da possibilidade. E acho que ele foi o grande responsável por plantar no meu coração a semente de que, cara, talvez você tenha que fazer esse movimento sozinho. Talvez você tenha que deixar a sua mãe e o seu irmão lá em Santa Luzia, não abandonar, não trancar eles e esquecer que um dia vocês foram uma família, mas você tenha que priorizar um movimento pra você agora. E pra mim, aquilo até então era inimaginável, mas cada vez que a gente conversava, cada troca que a gente tinha, essa semente parece que ela germinava, sabe? Ela ia florescendo e ela ia tomando conta de mim. Com a minha mãe, eu já nem tocava mais nesse assunto, porque pra mim era uma coisa que tava muito nítida, era um movimento que eu sentia que ela não queria fazer, e eu não queria pressionar também nesse sentido. Então, eu guardei aquele desejo comigo, e eu lembro que no final, na verdade, no início de março de 2017, o meu ex-amigo, que eu já mencionei aqui algumas vezes, ele já dividia apartamento com os outros amigos num bairro mais afastado de onde a gente trabalhava, mas surgiu uma oportunidade, surgiu um apartamento aqui na região da Savassi, com preço muito bom, eram 4 quartos, na divisão ali, se fosse, né, se eu fosse entrar na divisão junto com eles, eu pagaria por volta de uns R$ 900, R$ 800 na verdade, para dividir, poderia ir a pé para o trabalho e poderia finalmente pensar em ter um pouco mais de privacidade, né, porque até então eu não sabia nem o que era, o que significava essa palavra na prática. Eu lembro que quando ele me chamou para falar desse apartamento, cara, eu fiquei assim, o que eu faço? Não dei uma resposta de imediato, voltei para casa, fiz as contas, vi que eu não teria esses R$ 800 e aí tive que falar não para ele. Então no outro dia cheguei no trabalho, procurei esse ex-amigo e falei, olha, infelizmente acho que não vai rolar, eu não consigo pagar esse valor. Hoje dentro do que eu, né, do que eu ganho, e na época ainda os 1.400 líquido, fora os compromissos que eu já tinha ali, se eu me apertasse muito de um lado ou do outro, eu poderia pagar no máximo R$ 600 por mês, né? Eram R$ 200 de diferença. Hoje, né, pra minha realidade de hoje, isso não é nada, mas naquela época era muita coisa. Mas é aí que vem o primeiro plot twist dessa história, que é o seguinte: esse meu ex-amigo, ele tinha um primo que morava em Vitória e que tava vindo pra BH. E ele queria dividir também, tava no mesmo cenário que eu, de estar com pouca grana, e a proposta foi: olha, se você animar a dividir o quarto com ele, eu acho que chega dentro desse valor que você quer. Gente, na hora que ele falou isso, parece que todos os pontos se conectaram
passaram na minha cabeça, mesmo sem refazer os cálculos, mesmo sem entender o que efetivamente significaria dividir um quarto com uma pessoa que eu não conhecia, eu falei sim. Eu lembro que a gente voltou do almoço. Eu falei com ele que tava tudo certo, que eu confirmaria, nem sabia quem era o primo, nem sabia qual era o estilo do menino, se era hétero, se era gay, se era branco, se era preto, se era gente boa, se era chato, não sabia nada, mas eu sabia que eu precisava fazer aquele movimento. Eu sabia e eu sentia no fundo do meu coração que aquela era a oportunidade que eu tinha de me dar mais conforto e de sair daquele ambiente que não estava me fazendo bem mais em Santa Luzia. E é um elemento muito engraçado, porque na minha história de vida como um todo, tem vários desses momentos em que, quando a coisa é para dar certo, surge um fator surpresa, né, que eu não sei exatamente de onde vem, uma espécie de providência divina que viabiliza e tudo faz sentido, sabe? Sabe, é como se você estivesse numa estrada e aí tem um rio para atravessar, só que não tem uma ponte, do nada aparece uma ponte que te conecta com esse outro lado. Na minha vida tem vários desses momentos. E eu acho que eu tenho uma sensibilidade de entender que, cara, essa ponte não vai estar aqui para sempre, eu preciso atravessá-la agora. E foi o que eu fiz. Eu dei o sim para ele, com o coração muito disparado, sem exatamente entender o que aquilo significaria para mim, o impacto que teria na minha vida nos próximos anos. Mas naquele dia eu saí do trabalho sabendo que era um dos poucos dias que eu ia atravessar o centro, descer na praça da estação, pegar meu ônibus para Santa Luzia e chegar em casa 2 horas da manhã. Eu lembro que 2 dias depois a gente foi lá ver o apartamento, eu fui ver o tamanho do quarto que eu ia dividir e era uma suíte, era um quarto bem grande, então ficaria confortável. Foi o dia que eu também conheci esse menino que eu vinha dividir o quarto por quase aproximadamente ali 1 ano. Tava tudo certo e quando eu materializei que eu ia realmente dar esse passo, chegou o momento mais difícil, né, gente? Que é conversar com a minha mãe e contar que eu tinha tomado essa decisão. Eu vou te falar, eu já tive muitas conversas difíceis na minha vida com várias pessoas, mas essa especificamente foi a mais difícil de todas, porque eu me vi numa situação em que eu sabia que eu estava tomando uma decisão que era boa pra mim, que me ajudaria inclusive no trabalho, e que uma vez que eu estivesse bem no trabalho eu poderia ajudar a minha família, mas de alguma forma, dentro do meu coração, o que eu senti é que eu estava soltando a mão da minha mãe e do meu irmão num momento muito delicado, porque tinha o quê? Acho que 8 meses aproximadamente que a minha avó tinha falecido quando eu saí de casa. Eu sentia que a minha mãe dependia muito de mim emocionalmente, eu não, acho que financeiramente não. Eu apoiava ali com algumas contas na casa e ia continuar fazendo isso. Isso pra mim era inegociável, tanto que quando eu fiz o cálculo do valor, eu fiz o cálculo considerando o valor que eu passava pra minha mãe todo mês. Então, isso pra mim era inegociável, continuar apoiando ali. Mas é aquela sensação de que você tá fazendo algo muito bom por você, mas que você é incapaz de fazer o mesmo pela sua família. Foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei na minha vida. E quando eu fui comunicar com a minha mãe, eu lembro que foi numa quinta-feira, eu sentei com ela, e aí eu fiz uma espécie de retrospectiva, né? Contei desse papo que eu tive com a minha avó, contei da minha relação com aquele espaço, contei do que eu precisava, do porquê eu tava apostando nessa decisão, e trouxe pra ela que era uma decisão tomada, que eu tinha decidido que eu ia me mudar. Fiz alguns combinados com ela. Um principal deles era de que todo final de semana eu estaria em Santa Luzia, e um argumento que foi muito matador pra ela aceitar melhor essa decisão foi que eu falei assim: mãe, a gente já não se vê durante a semana. Eu chego, você tá dormindo, você sai, eu tô dormindo. A gente efetivamente tem uma troca no sábado. Então isso não vai mudar, vai continuar sendo assim, você só não vai me ver no sofá. Eu senti que ela segurou as lágrimas, porque eu tive uma conversa bem honesta, bem franca, e eu acho que uma coisa que eu vou ser muito grato à minha mãe, sempre, é que ela sempre foi muito super protetora. Minha mãe sempre tentou proteger a gente de tudo, de todas as coisas, de todas as pessoas, mas ela nunca foi de interferir numa decisão tomada. Ou seja, se ela me falasse que determinado amigo não era legal, ela estava me trazendo a avaliação dela e o que ela gostaria que eu fizesse com aquilo. Mas ela nunca me impediu de ter uma relação com essa pessoa se eu tivesse decidido que eu queria ter essa pessoa na minha vida. E ela fez a mesma coisa com essa notícia da mudança de Santa Luzia. Eu via no fundo dos olhos dela que não era o que ela queria, mas ela não falou nem que sim, nem que não, nem que estava feliz, nem que estava triste. Ela só falou que estava tudo bem, né? E que se eu fosse realmente todo final de semana lá para visitar ela, tava melhor ainda. E assim, a gente finalizou essa conversa. Na sexta-feira, dia 7 de abril, eu comecei a colocar as poucas roupas que eu tinha, e eram muito poucas mesmo, dentro de um saco preto de lixo, porque eu não tinha nem mala para fazer a minha mudança, e comecei a materializar de que eu tava tirando as minhas coisas daquele espaço. E as roupas era tudo que eu tinha. Eu lembro que eu juntei essas roupas, peguei 2 xícaras
xícaras que eu tenho até hoje aqui em casa. Eu sempre tive muito ciúme delas. Que a minha avó tinha comprado no Extra, numa promoção, e ela nem chegou a usar. É uma xícara marrom e uma xícara cinza. Eu amo essas xícaras até hoje. Peguei 2 pratos, porque eu não sabia se ia ter. Pedi pra minha mãe 2 pratos e 2 colheres. E esse é um ponto engraçado, porque lá em casa, como a gente não tinha mesa, a gente acostumou a comer de colher a vida toda. Então eu não usava garfo e faca, eu usava colher. Comecei a usar garfo e faca depois que mudei pra cá, né? Depois que mudei de casa. E isso era tudo que eu tinha. Foi tão engraçado que foi na hora que eu juntei todas as coisas ali que eu parei pra pensar que eu não tinha nem cama. E aí tive que ligar pro meu amigo Renato Ribas, correndo, e pedir pra ele o cartão de crédito emprestado pra eu comprar uma cama rapidamente. E eu lembro que tinha uma confecção, uma loja que vendia direto da fábrica, um box de solteiro por R$ 300, que era duro como pau. Mas essa foi a cama que eu dormi durante 2 anos. E aí eu lembro que ele foi lá, inclusive no dia que o cara foi entregar, né? A gente tava fazendo a mudança, ele que teve que passar o cartão, porque eu tava trabalhando. No sábado de manhã, né? No sábado, dia 8, eu chamei o Uber, despedi da minha mãe, do meu irmão. O combinado era que eu voltaria pra casa naquele dia, e assim eu fiz. Então eu levei as coisas pro apartamento, deixei lá. Meu amigo foi receber a cama pra mim. Depois que eu saí do expediente do trabalho, eu só passei lá no apartamento pra pegar a chave com os meninos. Voltei pra Santa Luzia, porque ainda era muito difícil pra mim entender que eu tava saindo de casa. Então, mesmo que eu tivesse horas longe da minha mãe, aquele era o final de semana, eu precisava estar com ela. Então fui pra Santa Luzia, passei, né, o sábado e o domingo lá. E na segunda fui trabalhar lá de Santa Luzia mesmo. E aí sim, depois eu fui pro apartamento que eu viria, então, né, que eu fui morar com esse meu ex-amigo e essas outras 3 pessoas. A primeira semana foi uma semana muito estranha, porque eu não conseguia me sentir parte da casa. Eu achei que, uma vez que as minhas roupas estivessem penduradas no armário e eu tivesse a chave da porta e a senha do alarme, eu estaria em casa. Mas eu não me sentia em casa de maneira alguma. O cheiro do apartamento era diferente, não tinha o barulho habitual de Santa Luzia, não tinham pessoas pretas, eu não via ninguém parecido comigo no bairro, não tinha ponto de ônibus perto. Eu não precisava de ônibus, na verdade, porque eu morava tão perto do meu trabalho que era literalmente descer a rua, eu tava no meu trabalho. E isso tudo, todos esses elementos acontecendo ao mesmo tempo, me fizeram levar um tempo gigantesco pra entender que aquela era a minha casa. Inicialmente a convivência foi muito boa, né? Os meninos foram muito acolhedores, eles quiseram conhecer muito da minha história e eu também me abri pra ouvir a história deles. Acho que esse foi um ponto importante, assim, na construção da convivência dentro do apartamento. A gente não tinha discutido ainda sobre regras, sobre fluxo de limpeza, enfim, receber visita, aquela coisa toda, mas a gente teve esse primeiro mês que foi muito sobre estreitar as relações, sabe? Dentro do quarto com esse menino que eu dividia, também, a gente sempre trocava muita ideia, ele falava muito da mãe dele, era uma história um pouco parecida com a minha, assim, né? Ele tava saindo de casa também pela primeira vez, diferente dos meninos que já moravam. Então, ao todo, nós 5 ali, a gente tava, acho que na verdade, tentando fazer aquela casa virar um lar. Eu segui o meu combinado com a minha mãe religiosamente, então toda sexta-feira eu já ia pro trabalho com uma mochilinha, ia pra Santa Luzia, porque eu precisava ver ela, eu precisava saber que ela tava bem, eu precisava saber que ela tava dando conta de navegar ali naquela rotina, né? Eu precisava saber como é que tava a vida dela. Fora que, no horário de trabalho, né, todos os dias, às 10 da manhã, eu ligava pra ela, a gente ficava mais ou menos 1h30 no telefone, era um ponto que eu já tinha até alinhado com a minha líder na época, a gente falava todos os dias, e a gente tinha muito assunto, assim, ela me contava do dia dela, eu contava um pouco do meu, e foi um combinado essencial, porque, embora a gente estivesse, né, separado ali, não estivesse morando junto, era muito importante pra mim também sentir que ela tava na minha rotina ali ao longo dos dias, e eu sei que pra ela também era importante sentir que eu tava na rotina dela de alguma forma. Então foi assim que a gente foi lidando com essa não presença, né, de segunda a sexta ali, essa não presença física um do outro, a gente lidou ali via telefone mesmo. Mas é claro que nem tudo são flores, né? Então, fazendo esse movimento de sair de casa, eu tinha que lidar de uma maneira bem responsável com o dinheiro que eu recebia mensalmente. Então, a minha vida era literalmente trabalhar de segunda a sexta, ir pra Santa Luzia, voltar e trabalhar. Não existia possibilidade de sair pra comer uma pizza, pra tomar um drink, pra conhecer algum lugar na cidade. Isso não era uma possibilidade pra mim naquele momento. Pra você ter uma estimativa, né, de como
que era construído o meu orçamento? Eu tinha, né, eu recebia R$ 1.400 de salário líquido, então esse era o dinheiro que caía na minha conta todo mês. Eu pagava de aluguel R$ 600, né, dividindo o quarto com esse menino. Ajudava minha mãe com R$ 300 por mês, que era um combinado que a gente tinha, não era muito, mas era uma ajuda. E pagava a minha pós-graduação, porque antes da minha avó falecer, eu tinha entrado numa pós-graduação na FGV, e aí eu parcelei, obviamente, de 30 vezes, mas a parcela era R$ 350. Então, se você acompanhou até aí, já foram R$ 1.250. Sobrava R$ 150 para qualquer outro tipo de gasto, né? Ou seja, lazer, comer um hambúrguer no final do dia, qualquer outra coisa tinha que caber nesse dinheiro. Algo que ajudava, claro, era o vale alimentação que eu tinha lá na empresa. E aí, na época, eu acho que o vale alimentação era uns R$ 400. Eu me desdobrava para fazer aquilo durar até o final do mês, mas é claro que não durava, né? Esses 150 também que sobravam para além dos gastos fixos não eram suficientes para falar, nossa, né? Vamos ter uma alimentação super balanceada aqui, vamos comer bem. Então, eu vivi esses primeiros 1 ano aí de uma maneira bem apertada, sabe? Assim, eu tive que ser quase que um general comigo mesmo para fazer as contas fecharem e dar conta dessa minha nova vida, né? Dessa escolha que eu fiz de ser independente, mesmo que ainda dividindo apartamento, mas de ter um pouco mais de qualidade de vida, ao mesmo tempo ter um pouco mais de liberdade e um pouco mais de privacidade para mim mesmo. Nesse processo também eu comecei a fazer muito freela, então lá na empresa mesmo tinha alguns freelas que a gente podia fazer final de semana, que dava uma graninha, sabe? Cada freela que você fazia era R$ 150, R$ 200, e de alguma maneira eu fui ficando muito bom nesses rolês pós-trabalho, então a galera sempre me chamava, era uma renda extra que me ajudava muito, inclusive foi o que me ajudou a fazer a minha primeira viagem internacional, que eu vou contar mais pra frente nessa temporada como que foi esse processo, e me ajudava também a vez ou outra conseguir fazer uma gracinha ali e tal, mas não era um dinheiro que eu podia contar, tinha mês que tinha muita coisa, tinha mês que não tinha nada, então eu não podia efetivamente contar com essa grana. Para além de ter que construir uma relação mais séria com o dinheiro, o que pra mim foi bem desafiador, né, porque eu não tinha essa responsabilidade até então, eu tive que aprender a cuidar de mim mesmo. E aí parece, né, um pouco bobo falar isso, mas quem teve esse movimento de sair de casa vai me entender. É quando a gente sai de casa que a gente aprende umas coisas muito básicas sobre a vida. Então, você aprende que o papel higiênico não vai se colocar lá sozinho, tá? Ele não se repõe sozinho. A sua roupa também, ela não se lava e não vai fazer o caminho dela pro armário sozinha. Inclusive, é tão complexo esse negócio da roupa que se você não colocar ela junto com as amigas que ela gosta, ela sai de lá, meu amor. É blusa branca que sai rosa, é blusa rosa que sai azul, sabe? Você tem que ter um esquema de tratar as roupas do jeito que elas gostam de ser tratadas, porque senão, acabou. Outro ponto ainda dentro da lavanderia. Lavou sua roupinha, foi viver a vida, decidiu que, sei lá, só no outro dia você vai colocar no varal, fedeu, meu amor, vai ter que lavar tudo de novo. E são aprendizados que quando você tá dentro de casa, né, com a sua família, com a sua mãe, com a sua avó, seja com quem for, você não para pra pensar no trabalho que dá essas coisas, você não para pra prestar atenção e aprender efetivamente como fazer essas coisas. E eu tive que aprender meio que na marra, né? Foi um processo bem desafiador nesse sentido. Outro ponto que a gente começa a dar um valor pra família da gente, assim, que é imensurável: cozinhar. Eu venho de uma família em que as mulheres cozinham muito bem. Nossa, meu Deus, a comida da minha avó, só de lembrar, a minha boca enche de água. A comida da minha mãe, então, impecável, impecável. Qualquer coisa que a minha mãe faça, qualquer coisa que ela junte numa panela e ela jogue o tempero dela, fica excelente. E quando eu mudei pro apartamento, eu pensei, vai ser fácil, vai ser super simples, né? Quem não sabe fazer um arroz? Quem não sabe cozinhar um feijão? Eu descobri que eu não sabia. E as primeiras comidas que eu fiz, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Uma hora era sal demais, outra hora era sal de menos. Era carne que queimava e eu ficava muito puto comigo mesmo, porque carne sempre é o elemento mais caro da cesta básica, sabe? Eram umas combinações que não tinham nada a ver com nada, eram umas invenções da minha cabeça. E assim, você pensa, né? Num cenário que você não tem grana pra ficar jogando fora, quando você queima uma panela de arroz, quando você perde uma panela de pressão cheia de feijão, cara, você quer chorar, você quer entregar a sua alma pra Deus, entendeu? Você se sente um fracasso. E eu tive que lidar com essa sensação de fracasso muitas vezes, porque fora de casa, não vai ter mamãe te assistindo, sabe? Não vai ter ninguém pra te ensinar com amor, né? Quem me ensinou com amor nesse sentido foi Rita Lobo. Quero deixar aqui, inclusive, um agradecimento a ela, porque foram os vídeos do Panelinha
linha, assim. Então, um dia eu entrava, como fazer arroz, como fazer feijão, né? E aí, várias dicas que ela deu, inclusive uma que eu quero deixar aqui. Isso aqui não é nem um podcast gastronômico, mas eu quero te indicar. Tá aprendendo a cozinhar? Vai colocando sal aos poucos, entendeu? Sal é uma coisa que, se no final, quando você terminar de cozinhar, você sentir que tá faltando, você pode acrescentar. Agora, se você colocou demais, acabou. Você perdeu a sua comida. Não tem quem aguente comer uma comida salgada. Então, Rita Lobo, muito obrigado. Você fez tudo, absolutamente tudo. Então, são esses os aprendizados, né? De cuidar de si mesmo, de entender como que você vai lavar sua roupa, que se você não lavar a roupa e precisar dela, você vai ter que ir com ela suja mesmo, que você tem que aprender a cozinhar, que você tem que aprender a varrer uma casa, você tem que aprender a lavar um banheiro. São coisas que no dia a dia, quando a gente mora com a família, a gente não pensa. E eu tive que aprender isso tudo muito rápido, enquanto eu lidava com o trabalho que me sugava e com a ausência da minha mãe, e com essa sensação de que eu abandonei a minha família no meio do caminho. Porque essa sensação, ela me perseguia dia e noite. Eu sempre sentia que, cara, nossa, eu tô aqui num apartamento que não tem mofo, que não tem barulho, mas e a minha mãe? A minha mãe tá lá naquele apartamento cheio de mofo, cheio de barulho, né, insegura, tendo que levantar 4 horas da manhã, e o que é que eu tô fazendo pra tirá-la de lá? Isso me perseguiu durante muito tempo, às vezes ainda me persegue, mas hoje, com a ajuda da terapia, eu acho que eu já consegui lidar um pouco melhor. Para além das questões práticas de descobrir como cuidar de si mesmo, existe um ponto fundamental, que é como que você vai lidar com o outro e com as questões do outro. Cada um parte de um lugar, parte de uma família, parte de uma visão de mundo. Cada um tem uma forma de entender o espaço, de usar o espaço. E quando você está numa convivência compartilhada, que foi o que eu vivi durante muito tempo na minha vida, você precisa aprender a navegar entre esses mundos. Então, eu vinha de um contexto, por exemplo, em que eu nunca tive muita liberdade. Na verdade, eu tinha liberdade nenhuma, privacidade nenhuma. E eu sempre idealizei que no momento em que eu saísse de casa, as coisas seriam do meu jeito. Então, se a casa fosse minha, eu ia varrer quando eu quisesse, eu ia arrumar a cama quando eu quisesse, eu ia lavar os pratos quando eu quisesse. As coisas, o ambiente, ele ia se dar da forma como eu entendesse. E quando eu fui para esse apartamento, eu entendi que não. Que, na verdade, enquanto eu não tivesse um apartamento só para mim, ainda existiriam regras. A diferença é que talvez eu tivesse mais espaço para negociar. Talvez eu tivesse mais voz ali naquele ambiente. Né? Afinal de contas, eu também estava contribuindo financeiramente ali, mas as coisas não seriam efetivamente do meu jeito. E essa foi a principal dor e uma das principais frustrações que depois viraram aprendizado pra mim. Porque nos primeiros meses eu ouvia muito feedbacks dos meninos, tipo, você é muito bagunceiro, você não tá limpando direito, você tá deixando as coisas espalhadas aqui, né? Não pode deixar tal coisa na área comum, tem que usar a máquina nesse dia, porque esse é o seu dia. Eram muitas outras regras. Eu pensava, meu Deus, eu saí de um quartel-general e fui pra outro, mas aí você vai entendendo que para algumas pessoas, cara, a organização, ela é essencial. Eu tenho algo muito particular meu, que é, eu sou desorganizado, eu convivo bem com a minha desorganização, porque eu venho desse contexto de não poder ter tido essa escolha, sabe? De ter uma casa organizada ou desorganizada. Tinha que ser organizada porque alguém mandou. Então eu sinto que eu sou desorganizado hoje, que é como se o meu subconsciente me falasse assim, olha, agora a casa é sua, meu amor, faz o que você quiser, sabe? Não quer arrumar a cozinha, não arruma, você não vai receber ninguém aqui, fica de boa. Acho que eu preciso, inclusive, melhorar um pouco nisso, porque acho que eu levei esse ponto um pouco pro extremo. Mas, voltando aqui, né, pro momento em que eu ainda dividia, tinham essas questões. Tinham as questões também de você ter que lidar com as emoções das pessoas, então elas às vezes ficavam frustradas e isso refletia no ambiente. Às vezes elas precisavam de colo, né? Às vezes você precisa de colo, às vezes você precisa de um direcionamento. E foi muito especial, assim. Foi um primeiro ano, né, esse ano de 2017, desafiador por questões financeiras, por questões de aprender a lidar com o outro, mas também foi um ano que mudou muito a minha visão de mundo e a minha visão sobre as relações em si. Eu acho que foi o ano da disciplina também. Foi o ano que eu entendi que em qualquer relação que eu estivesse, né, seja de trabalho, seja de moradia, precisa existir disciplina, precisa existir regra, porque senão as coisas não funcionam. Hoje, na minha casa, morando sozinho, é meio sem regra, né? A regra sou eu mesmo que faço. Mas naquele momento, eu entendi que pro espaço funcionar e pra gente ter uma boa convivência, isso seria essencial. Eu acho que, por último, e a maior dor que eu tive nesse processo, mas que de alguma forma também se transformou em aprendizado e me fortaleceu, foi ter que encarar o mundo fora das asas da minha mãe. E quando eu saí de casa, efetivamente, foi que eu entendi o quanto a minha mãe me protegia, o quanto ela cuidava, o quanto ela se preocupava, o quanto ela atuava ali no dia a dia para que a gente vivesse uma realidade um pouco mais confortável do que ela realmente é. E por que eu tô
te falando isso? Quando eu fui mudar para esse bairro, para o São Pedro, o primeiro baque que eu tive foi de olhar para o lado e de sair todos os dias na rua e perceber que não tinha nenhuma outra pessoa preta naquele bairro. Eu até via uma ou outra, eram empregadas domésticas que trabalhavam nos apartamentos ali. E várias vezes, quando eu chegava no meu prédio e me deparava com algum vizinho, eles me perguntavam se na verdade eu trabalhava lá. Para eles, inclusive, acho que era muito difícil lidar com o fato de que tinham 2 pretos morando, né, naquele apartamento. Inclusive, a gente teve vários problemas com o morador do apartamento de baixo por conta de questões de barulho, mas eram muito mais ligadas a uma implicância que ele tinha com a gente de fato, porque além, né, de terem 2 pessoas pretas morando no apartamento, era todo mundo gay. E a gente não fazia questão de esconder que a gente era gay. A gente tinha um tapete, inclusive, na porta, com a bandeira LGBT, sabe? Escrito "Sejam bem-viadas", porque a gente era desse tipo. Eleição, bandeirinha do PT ali, olá, 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 Lula lá, a gente não tava nem aí. Então é claro que num bairro, né, tradicional de Belo Horizonte, né, com uma configuração de famílias tradicionais mineiras, aquilo soava quase que como um afronte. E as pessoas, né, o que eu trago muito sobre essa questão do racismo e até da homofobia nos dias de hoje é que é tudo muito sutil. As coisas, elas acontecem no detalhe, mas é um detalhe que você é inteligente o suficiente para perceber. E eu, obviamente, né, não vou falar que eu comecei a sentir o racismo quando eu mudei pro São Pedro, mas eu senti o racismo em momentos específicos, quando eu ia num shopping, quando eu, sei lá, ia almoçar num restaurante, por exemplo, que era um pouco mais caro, e aí beleza, né, a gente percebe os olhares. Só que quando eu me mudo pro São Pedro efetivamente, isso começou a ser a minha rotina. Eu ir à padaria era um ato de sentir olhares, de sentir seguranças vindo atrás de mim, de olhar as pessoas vendo que se eu tava colocando o produto efetivamente na sacola ou dentro da minha bolsa, das pessoas apontarem, de pessoas esbarrarem, enfim. Eu passei por várias situações enquanto morador ali do São Pedro e isso me fazia eu me sentir muito sozinho. Chegou um momento, inclusive, quando eu morava no bairro, eu morei no São Pedro por quase 4 anos. Na verdade, quase 5 anos. Chegou um momento nessa convivência ali no bairro que eu não queria mais, eu não dava conta mais. Porque era repetitivamente aquelas situações, sabe? E de alguma forma eu tentava encontrar força. Eu sabia que eu merecia morar naquele espaço, eu não ia deixar ninguém me fazer desistir, mas eu quase desisti várias vezes, porque é muito difícil, né? É uma coisa que você não supera. O racismo não é uma coisa que você supera. Não existe superar o racismo porque ele está presente em todos os momentos da sua vida, principalmente quando você é uma pessoa preta que ascende, que sai de um lugar, né, que foi designado para você e vai viver uma realidade que até então ela só é possível para pessoas brancas, e essas pessoas brancas que já estão ocupando esses espaços, elas fazem todos os dias questão de te reforçar que você é um outsider, que você não deveria estar ali. E como a gata, além de preta, é viada, aí você imagina, né, meu amor? Fica mais difícil ainda. Poderia ficar aqui horas discorrendo sobre isso. Mas enquanto eu morava em Santa Luzia, eu não tinha isso, você entende? Eu não tinha isso porque quando eu saía de casa, quando eu ia na padaria, eu olhava e eu via pessoas iguais a mim. E nesse sentido, até hoje, eu falo muito de Santa Luzia, brinco, tem as questões, claro, mas ainda é esse lugar que quando eu volto, eu me sinto em casa, né? Eu posso andar descalço na rua, as pessoas conhecem o meu nome, elas sabem quem eu sou, elas sabem de quem eu sou filho, eu me sinto abraçado pela cidade de alguma forma, com todas as questões e imperfeições que ela tem, porque ali estão as pessoas que são iguais a mim, ali estão a minha família, os meus primeiros amigos, né? Amigos que eu levo pra vida toda, estão os lugares que eu cresci, então eu tive que lidar com esse choque de realidade também. E embora eu acredite que eu tenha saído dessa experiência fortalecido, graças à minha rede de apoio maravilhosa, aos meus amigos, né, e à terapia que veio alguns anos depois, eu sinto que esse processo ainda deixou algumas cicatrizes. Então, tem o lado bom, óbvio, né, de ter ido morar no São Pedro, de estar morando quase de frente pro Pátio Savassi, mas também para pessoas pretas, assim como eu, tem esse lado B. E nada do que você faça vai ser suficiente, né? Não é a roupa que você usa, não é o vocabulário, não é as viagens que você faz, nada vai ser suficiente, porque a cor da pele para essas pessoas, ela ainda vai ser o elemento que deveria separar pessoas de pessoas e que deveria fazer pessoas acessarem bens e outras não acessarem. Uma pena, meu amor, porque
eu cheguei até aqui e não pretendo parar, né? Se você não está preparado para lidar com isso, é um problema seu. Eu efetivamente não estou disposto a parar, assim como diz a minha querida Madonna, don't tell me to stop. Mas enfim, o que eu posso dizer dessa experiência é que um receio que eu tinha, né, de como ficaria a minha relação com a minha mãe, cara, eu e a minha mãe hoje nós somos os melhores amigos um do outro. Eu sinto que eu posso contar tudo pra ela, eu sinto que ela me conta tudo, até quando ela não quer contar, ela às vezes chega aqui em casa, eu falo que cara é essa, hein, queridinha? Vamos abrindo o bico, vamos confessando os pecados, e aí compra uma barra de Milka e a gente fica aqui horas um falando da vida um do outro. Eu amo a relação que eu tenho com a minha mãe, eu amo a relação que eu tenho com meu irmão. Efetivamente, o movimento de sair de casa, ele me deu o gás que eu precisava para ser ainda melhor no trabalho, para me dedicar mais. Claro que isso teve um custo, mas efetivamente teve um retorno também financeiro que me possibilitou, né, oferecer uma qualidade de vida maior para minha família, né, uma qualidade de vida de, sei lá, faltou uma grana, não posso, às vezes eu não posso dar, mas eu posso emprestar, precisa de um cartão de crédito? Vamos passar o cartão de crédito de Elton aí, gente, a gente depois paga ele, tá tudo certo. Então, são coisas que hoje eu posso fazer pela minha família e que eu sei que estão diretamente conectadas a esse movimento que eu fiz, a esse movimento de sair de casa para me trazer mais qualidade de vida e mais conforto, numa tentativa de conseguir ser mais eficiente, conseguir entregar mais, conseguir me dedicar mais e o retorno desse investimento voltar para minha família, né? E eu sinto que hoje a gente está muito mais bem estruturado. A minha mãe hoje, né, mora num apartamento alugado, mas é dela, né? Se ela tá pagando é dela. Meu irmão tá super bem encaminhado. Agora tem a minha sobrinha que eu amo de paixão. Então, as nossas vidas, elas de alguma forma, mesmo com a ausência da minha avó, elas foram encontrando um rumo. E nesse caminho, a minha família cresceu, né? A minha família do lado de cá. Então, eu fiz os melhores amigos e desenvolvi a melhor rede de apoio que alguém pode ter. Os meus amigos, né? Tanto os que estão comigo no dia a dia, quanto os que eu falo de vez em quando, mas que têm efetivamente esse selo de amigos. Cara, são pessoas que eu sinto que eu posso contar, são pessoas que me ajudaram, são pessoas que me aconselharam, que no momento em que, sei lá, eu tava comendo arroz e ovo, me emprestaram R$100. Ou que às vezes mandavam até um iFood lá em casa, falando, ai amigo, pensei em você. Mandavam um iFood porque sabiam que eu não ia ter coragem de pedir, porque eu fui criado assim, né? A minha avó era uma mulher muito forte. Minha avó não tinha esse negócio de ficar batendo em porta de parente, em porta de amigo pra pedir nada, né? A não ser cartão de crédito. Isso aí, tanto que eu também tenho essa cara de pau e peço mesmo, gente. Não tenho, pretendo resolver meu problema com a vida financeira, mas hoje não tem, então peço meus amigos, faltou dinheiro, né? Hoje eu já consigo pedir emprestado, mas assim, efetivamente, não era algo que eu tava acostumado a fazer, não era algo que eu tava habituado a fazer. E esses meus amigos, eles entenderam isso e eles se colocaram à disposição. Então, não só por esse ponto, mas pelo fato de saber que eu tenho essas duas famílias, sabe? Eu tenho essa família que é do sangue, que é a minha mãe, que é meu irmão, que é a minha madrinha, que tá lá em Santa Luzia, as minhas primas Karen, Ana e Flávia, sabe? A minha família que tá lá no Copacabana também. Enfim, no Copacabana bairro, tá? Não é no Rio de Janeiro não, que aqui, família, nascimento, ninguém prosperou ainda neste ponto, sabe? E tenho a minha família do lado de cá. Tenho Alan, Roger e Renato, tenho Harrison, que está na Europa, tenho Elton, tenho Renato, tenho João, que aparece de vez em quando, mas tá aí, tenho Thaís, Rodrigo, Sabrina e François. Gente, tem gente demais, sabe? Tem gente demais. E tudo isso, toda essa demonstração de afeto, ela foi possível também por esse movimento de sair, de me colocar vulnerável, né? E de me abrir para conhecer as pessoas, para abrir, para conhecer a história delas. Então, assim, acho que eu poderia ficar aqui me delongando sobre esse processo por horas e horas e horas. E não é esse o objetivo. O último ponto que eu quero trazer, e eu juro que é o último, para amarrar tudo isso que eu falei com você até agora, é que a gente cresce com essa visão de que a liberdade é alcançar a felicidade plena, né? Então, uma vez que eu sou livre, eu alcanço a felicidade plena. Cara, no meu processo, né, nessa minha busca por liberdade, vão ter outros episódios para trazer isso em outras esferas da minha vida, o que eu aprendi é que a liberdade, ela tá muito mais ligada ao poder de escolha, ao poder de você escolher o que você consegue lidar, na experiência que você consegue ver, o que você tá disposto a doar, né? Qual é a troca que você tá disposto a fazer. Mas isso não quer dizer que o
caminho vai ser mais fácil, que o caminho vai ser mais gostoso, que vai ser menos doloroso, que vai ter menos desafios. Não tem nada a ver com isso. A liberdade é única e exclusivamente o poder de escolher, de se ver diante de um caminho bifurcado e escolher caminhar pela esquerda, porque os desafios da esquerda te parecem desafios que fazem sentido para você e que você consegue lidar. E aí, também porque é uma escolha sua, você consegue se responsabilizar. Não sobra espaço para culpar ninguém, entende? Porque essa foi a sua escolha. Isso foi o que você decidiu. Então você precisa levantar o nariz, pedir força, né? Seja uma força divina, seja uma força que vem de amigos, que vem da família, mas você vai passar por aquilo porque você sabe o que você escolheu, você tem uma projeção do que você espera alcançar lá na frente, e isso é muito gostoso. Então, eu encorajo as pessoas a encontrarem essa voz, a encontrarem essa liberdade, não porque elas vão ser mais felizes, efetivamente, né? São felizes para sempre da Cinderela, mas por você conseguir se colocar numa cena em que você é responsável por si mesmo, sabendo que pode contar com o apoio de outras pessoas, mas você tem as rédeas da sua vida. Eu te prometo que não tem sensação mais gostosa do que essa. É difícil, dói, mas efetivamente se sentir no controle da sua vida traz benefícios que são inimagináveis e para todas as áreas da vida. Então, o que eu quero te dizer é hoje, acho que é isso tudo. Por hoje é só tudo isso, galera. Eu espero que essa história possa te inspirar a tomar decisões por você mesmo, a tomar decisões que muitas vezes são difíceis, né? Pegar as rédeas da vida da gente, assumir as responsabilidades pelas nossas escolhas, não é fácil, mas efetivamente traz um poder, traz uma consciência sobre si que nenhuma outra sensação que eu já experimentei até hoje foi capaz de igualar, sabe? Não se aproxima a essa sensação de se ver responsável por si e responsável pelos rumos da sua vida. Falo com você na semana que vem, quando estreia o segundo episódio dessa temporada, o ano que decidi conhecer o mundo. Um beijo e até lá!